Mas vamos lá, então. Começando a nossa aula aí de medicina transfusional de felinos. Antes da gente começar, né, a falar das questões das transfusões, a gente precisa saber como é que funciona, né, a questão dos tipos sanguíneos nos gatos, né? Os gatos possuem um tipo sanguíneo muito parecido com os tipos sanguíneos que o homem tem, né? O homem tem o A, o B, o AB e o O, né? O gato tem o A, o B e o AB, né? Então, a gente tem 3 tipos sanguíneos aí conhecidos, né? Que a gente já descobriu. E aí, a gente tem uma certa predominância em um tipo específico, que é o tipo A, né? O tipo A, ele é o mais frequente na população, então, a grande maioria dos gatos se encontra na galerinha do tipo A, né? A gente tem o tipo B, que é um tipo sanguíneo um pouco mais incomum, né? Que ele, em determinadas raças, como o Brite Shorthair, o Ragdoll e o exótico, e alguns persas, né? O tipo B, ele tem uma grande prevalência nessa população em específico, tá? Então, isso é importante vocês saberem. Por quê, né? Porque se vocês estiverem trabalhando numa clínica, né, que eu tenho esse tipo, um Brite, um Ragdoll, um exótico, um Persa internado, e que esse gato, porventura, venha precisar de sangue, né, para ser transfundido, vocês já têm que lembrar desse detalhe de que essas raças elas têm uma prevalência maior de tipo B e que talvez a gente vá ter um pouquinho mais de trabalho para achar uma bolsa compatível, né? Achar bolsa de sangue de gato já é um suador, né? Já tem um trabalhão, né? Para a gente achar bolsa de sangue do tipo A, né? Já é complicado. As bolsas de sangue de gato elas já são mais difíceis de achar no mercado, já são um pouco mais caras, né? Do que proporcionalmente em relação à bolsa do cão. E quando a gente está falando de um gato tipo B, a gente sempre tem problema. Então, geralmente, os hospitais, eles têm, os hospitais e os bancos de sangue, né? Eles têm contatos, às vezes, com alguns criadores dessas raças, para quando eu tenho um animal internado que precise desse tipo de bolsa de sangue, o banco de sangue ou o próprio hospital já liga direto para essa pessoa que tem esse gato, né, do tipo B, para tentar, né, para apelar para os bons sentimentos dessa pessoa para ver se a gente consegue uma bolsa mais rápido, tá? Então, lembrem disso. O tipo AB é bem raro, tá? O B já é relativamente incomum, o AB é bem raro na população de gato, tá? Então, é um azar bem azaradinho mesmo, tá? Bom, do mesmo jeito que na gente, né? A gente tem o nosso tipo sanguíneo é por genética, né? Quem nunca viu aí, né? Em novela, em filme, né? Que a pessoa, né? Descobre que não é filho de não sei quem, não é filho do pai ou da mãe, que achava que era, porque quando vai fazer um teste de tipagem sanguínea, descobre que o tipo, né? Não faz sentido. Então, no homem, né? O tipo O, quem tem sangue tipo O, ele é o recessivo, né? Então, pessoas, né? Se eu tiver 2 pessoas do tipo O e elas tiverem um filho, obrigatoriamente esse filho vai ter que ser tipo O, porque é a única combinação possível, porque esse gene é recessivo. No caso do gato, quem é recessivo é o tipo B. Então, se eu tiver 2 gatos B, não tem como sair outra coisa que não filhotes do tipo B, né? O tipo A, ele é o gene dominante. Então, se eu tiver, por exemplo, né, o dominante do azão, né? Esse gato, ele vai ser azão, né? Ele vai ser dominante. Para eu ser tipo B, eu tenho que ser o recessivo, eu tenho que ser o azinho. E para eu ser AB, eu tenho que ser heterozigoto, né? Eu tenho que ser azinho. Então, é assim que faz a mistura aí de sangue para a gente poder ter determinados tipos. Outra coisa que vocês precisam saber, né? Isso também acontece na gente, né? Quando a gente vai doar sangue para alguém, né? Ou uma galera lá pede sangue, a pessoa, antes de receber o sangue, ela tem que fazer um teste de compatibilidade para saber se ela é compatível com aquele sangue em específico que ela está prestes a receber, né? Por que ela precisa saber? Porque justamente porque os sangues são diferentes,
A hora é que se eu misturar esses sangues, vai dar errado, vai complicar a coisa, né? Esses sangues, eles vão brigar entre eles. Por que isso acontece? Porque quem é sangue do tipo A, né? Quem é o dominante aqui? A galera do tipo A, o gato, diferente do cachorro, ele já nasce com anticorpos contra um tipo sanguíneo que não é dele. A gente chama isso de anticorpos naturais, tá? O cão, ele não nasce com esses anticorpos naturais. Ele só vai criar esse anticorpo se ele já recebeu uma transfusão de um sangue que não é compatível. Então, se eu fosse um cachorro do tipo A e recebesse um sangue do tipo B, numa primeira transfusão não ia dar nada. Agora, sendo um gato, se esse gato é tipo A, ele já nasce com um monte de anticorpo contra o tipo B, que são os anticorpos anti-B. Porém, esses anticorpos anti-B, eles não são lá grande coisa. Eles são meio capenga, né? Eles são anticorpos fracos. O que isso significa? Significa que eu vou ter um risco de ter uma reação transfusional, mas o risco da reação transfusional grave é mais baixo. Ela pode acontecer, mas o risco de uma reação transfusional grave ele é menor. Agora, se eu sou um gato tipo B, ele vai nascer com um anticorpo anti-A. Só que, diferente do anticorpo anti-B, que é um anticorpo bem fajuto, o anticorpo anti-A, ele já é um anticorpo muito, muito, muito forte. Muito importante. Então, se um gato do tipo B, que nunca recebeu uma transfusão sanguínea, recebeu uma transfusão sanguínea com o tipo errado, com o tipo A, ele já vai fazer uma reação transfusional muito grave, podendo, inclusive, virar óbito por conta disso, tá? E o cara que é AB, né? O cara que é AB, ele pode receber o sangue, né? O ideal para ele seria receber um sangue de outro AB. Mas, se já é raro eu ter um, imagina eu ter dois, né? Ou para receber ou para doar. Então, ele vai receber, na grande maioria das vezes, o sangue do tipo A. Porém, para reduzir, lembra que ele tem o A e ele tem o B, né? Ele tem as duas coisas correndo ao mesmo tempo. Vai dar zika. Se ele receber o sangue do tipo A na forma de sangue total. Para eu reduzir o risco de confusão dessa transfusão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa bolsa de sangue que eu coletei, né? Vou centrifugar essa bolsa de sangue e eu vou dar para esse gato só o concentrado de hemácia. Eu vou jogar fora todo o plasma, porque os meus anticorpos anti-B, eles vão estar lá no plasma. Então, quando eu jogo o plasma fora e eu dou só o concentrado, eu minimizo bastante o risco de uma reação transfusional. Então, esse gato do tipo AB, ele vai estar um pouco mais, com menos risco aí de sofrer qualquer tipo de reação transfusional. Mas aí, né, o gato, como adora ser palhaço, né, adora inventar moda, o que estava acontecendo alguns bons anos atrás? A galera descobriu que os gatos tinham o sangue A, o B e o AB. Então, começou-se a se fazer um exame que a gente chama de tipagem sanguínea. Então, a galera começou a tipar os gatos. Esse aqui é A, esse aqui é B, esse aqui é AB, que nem a gente faz com a gente quando você vai sair do hospital quando nasce, né? Já nasce lá na carteirinha lá do nascimento, qual que é o sangue da criança. Eles já tipam lá naquela hora. Então, a gente tem os kits comerciais, a galera começava a tipar. Então, esse gato aqui é tipo A, minha bolsa é tipo A, vamos transfundir aqui e fazer um jogo. Porém, existiam gatos que, o mesmo gato sendo tipo a bolsa sendo tipo A, tinha uma reação transfusional. Então, assim, eles deveriam ser compatíveis, só que não estava sendo. E aí, ninguém entendia que raio que estava acontecendo, porque a tipagem sanguínea tinha sido realizada, né? Já estava tudo certo. O teste de compatibilidade, a princípio, tinha dado certo, na hora que transfundia, o gato fazia reação. Aí se descobriu que, além desses gatos terem o A, o B e o AB, eles tinham também o gene MYC. O gene MYC, ele é muito parecido com o RH no humano. A gente não tem o A positivo, o A negativo, o B positivo, o B negativo?
Então, aqui no gato a gente também vai ter. A gente tem o A, MIC negativo, o A, MIC positivo, né? Então, quando eu tinha um gato A, MIC negativo, que recebia um sangue A, MIC positivo, mesmo os dois sendo A, eles brigavam, dava reação transfusional. Então, isso foi descoberto. Então, a gente sabe que isso existe. Qual que é o problema, né? Pensando na clínica, na nossa rotina. O problema é que a gente não tem, diferente da tipagem sanguínea, que a gente tem uns testezinhos comerciais, pronto, você vai lá, compra a caixinha do teste, né? Como se fosse fazer um FIV-FeLV. Coloca lá as gotinhas de sangue e faz o teste ali na hora, rapidinho. O problema é que para a gente testar o tipo MIC, não existe um teste comercial. Opa! Não existe um teste comercial, né? Então, a gente não consegue saber que gato que é MIC positivo, que gato que é MIC negativo. A gente só vai descobrir isso lá nos testes de compatibilidade, né? Quando a gente for fazer, ou se a gente for transfundir, sem fazer o teste de compatibilidade, só com a tipagem sanguínea, a hora que a gente for transfundir e der reação mesmo com gatos que deveriam ser compatíveis. Então, vocês já sabem que se isso acontecer, se vocês tiverem gatos que pelo sistema B deveriam ser compatíveis e não o são, é porque eu tenho esse cara aqui, esse safadinho aqui desse tipo MIC aqui, ó, que tá atrapalhando o nosso desenvolvimento, tá? Muito bem. Gente, se vocês tiverem dúvida, pode colocar no chat aí que eu tô lendo, tá? Qualquer coisa, só gritar. Em relação, quem é que pode doar, né, sangue? Quando a gente vai doar, né, você vê propaganda aí de doação de sangue, né, campanha de doação de sangue, você precisa ter mais de 18 anos, menos de 60 anos, né, pesar aí o mínimo de 50 quilos. Então, isso para homem, a gente, né, para o humano, a gente tem esse critério. E para o gato, qual que é o critério? O critério é que eu tenha um gato de pelo menos 2 anos e no máximo 8. Por que de pelo menos 2 anos? Porque até os 2 anos, esse gato, apesar de a partir de 1 ano a gente considerar esse gato anatomicamente adulto, estruturalmente e funcionalmente, ele ainda não é adulto. Então, ele não está maduro por completo. Então, o gato ele só vai atingir a sua maturidade plena de todos os sistemas e funcionamentos a partir do momento que ele tiver 2 anos. Então, até os 2 anos, a gente não recomenda que ele doe sangue. E depois dos 8, a gente começa a ter um gato que já está saindo da idade adulta, indo para uma idade madura. Qual que é o problema de eu chegar nessa fase? É mais ou menos a pessoa de 60 anos. Ela não é velha, porém, o que acontece com o organismo? Né? Vai acontecer de que a medula óssea, né? Então, a medula, que é o lugar onde as células sanguíneas são formadas, eu tenho um tecido de célula-tronco lá dentro. Então, são essas células-tronco que vão sendo estimuladas e as células vão sendo liberadas na circulação. Então, a medula óssea é a fabriquinha, né? Então, eu tenho um monte de funcionário nessa fábrica. A partir dos 8 anos, essa fábrica ela começa a ter umas baixas. Então, eu começo a ter uma substituição do meu tecido medular, dessas minhas células-tronco, por gordura, por fibrose. Então, a gente vai tendo uma mudança no tecido. Então, eu tenho menos funcionário para produzir as células novas, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu dou o meu sangue, eu vou lá, né? Vou lá no ProSangue, vou lá doar uma bolsa. Sai lá 500 ml de sangue meu. Beleza. Eu vou morrer se eu sair dali porque eu doei 500 ml? Não, né? O que o pessoal do ProSangue manda vocês, depois que vocês doam sangue, o que eles mandam fazer? Bebe muita água, você tem que se hidratar, porque afinal você perdeu 500 ml de uma vez, isso é uma perda de volume, então a gente precisa repor um pouco o líquido, né? E depois de 2, 3 semanas da doação de sangue, é como se nada tivesse acontecido. Sua medula óssea já repôs tudo no lugar, você já voltou como se você nunca tivesse doado sangue na vida. Você já teve um pleno funcionamento daquilo. Para isso, a sua medula tem que estar 100% funcionante. Quando a gente passa, nós humanos passamos dos 60 anos, ou o gato passa dos 8, essa medula não está mais plenamente funcionante. Ela já está mais devagar.
Então, para esse gato, se a partir dos 8 anos ele começar a doar sangue, ele vai começar a demorar muito para repor aquilo que ele doou. E aí ele vai fazer uma boa ação, mas ele vai se prejudicar. Então, para evitar o impacto na vida desse gato, a partir dos 8 anos, a gente opta por aposentar esse gato, né? Eu tenho gatos lá na clínica, né? Que doaram sangue durante todo o período deles. Então, dos 2 aos 8 anos, eu tinha 3 doadores de sangue, né? Que era o primeiro Garfield, foi aposentado, porque chegou nos 7 anos e pouco, ele já estava meio... eu achei que na última transfusão dele, ele tinha 7 anos, eu achei que ele demorou muito para repor. Então, já aposentei ele antes dos 8, né? O outro gato foi até os 8 e agora só me sobrou um, né? Que é o Biscate. O Biscate é um gato preto, coisa mais linda, né? O gato Biscate, ele é novão, ele tem 4 anos, então ele está meio que na metade da vida dele aí de doador sanguíneo. Tá? Então, a gente aposenta eles, né? Então, eles agora são... Eu tenho 2 gatos aposentados e um que tá aí na labuta. Vocês perguntaram aqui se a reação do tipo MIC é mais branda do que transfundir um sangue do tipo A para o tipo B. Tende a ser uma reação um pouquinho mais branda, tá? Ainda, claro, a gente nunca pode dizer que não tem risco de uma coisa mais grave acontecer, mas a tendência é que não seja uma coisa tão grave assim, tá? Seja mais uma reação de destruir a bolsa que ele acabou de receber, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar, né? Eu tenho um gato lá de 4 anos, lindo, maravilhoso, e eu quero que ele seja doador de sangue. Ótimo. Qual que é o peso desse gato? 2,5 kg. Não deu, tá? Por quê? Eu tenho que ter um peso mínimo. Por que eu tenho que ter um peso mínimo? Porque esse gato, ele só vai poder doar mais ou menos 10 ml por quilo de peso vivo. Então, se eu tenho um gato de 4 quilos, ele vai me doar 40 ml de sangue, tá? É mais ou menos essa conta que a gente faz. 40 ml de sangue. Se eu tenho um gato de 2,5 kg, quanto que ele vai poder me doar? No máximo 20, 25, estourando, é o que ele vai poder me doar. Com 25 ml, a menos que o meu gato receptor seja um gato desse tamanho, seja um bebezico, né? 25 ml, na grande maioria das vezes, pensando no gatilho transfusional que a gente vai conversar daqui a pouco, né? É muito pouco, tá? Então, por isso que a gente evita ao máximo, porque aí você está expondo aquele gato a uma perda sanguínea que o cara que vai receber, talvez aquele 20 ml para ele não seja o suficiente. Então, por isso que a gente também tem que pensar. E eu não posso tirar 40 ml de um gato de 2,5 kg, porque aí eu vou tirar metade da volemia dele, ele morre, né? Daí eu mato o doador. Então, de maneira geral, gatos acima de 4 quilos, tá? E outra, não é acima de 4 quilos, aquele gato roliço, de score de condição corporal 10, né? Que tem metade do peso dele é gordura. Eu tenho que ter um gato de 4 quilos pensando num gato de score de condição corporal ideal, né? Porque gatos obesos, a obesidade não faz com que eu tenha mais volume sanguíneo circulante. Então, se eu tenho um gato que tem um score de condição corporal, por exemplo, 10, vamos pensar num gato mega obeso, que com 4 quilos ele tem um score 10 de 10, ele é um obeso mórbido. Desses 4 quilos, 50% dele é gordura, se ele tem um score 10. 9, né? Que é o máximo. Né? Se ele tem o score pior, 50% é gordura. Ou seja, em vez dele pesar 4 quilos, ele tinha que pesar 2. E aí, se eu tirar o sangue desse gato, fazendo a conta do 4 quilos, eu posso fazer uma coisa muito grave com ele. Então, essa é outra coisa. É acima de 4 quilos, sempre pensando no score de condição corporal ideal, não pensando naquele gato gorducho, roliço, que quando anda a pancinha dele, né, sai saculejando por aí. Obviamente, né, gatos que vão ser doadores, eles têm que ser gatos saudáveis, né, gatos que não tenham nenhuma comorbidade. Então, um gato que é um paciente oncológico, obviamente, não vai doar. Um gato que tem doença intestinal inflamatória não vai doar. Um gato que é dermatopata não vai doar. Um gato cardiopata não vai doar, né? Um gato diabético não vai doar, né? Então, esses gatos, eles podem estar lindos, super controlados da sua doença em questão, mas eles não vão ser doadores. O cara doador tem que ser
pleno, lindo, maravilhoso, sem nenhum tipo de comorbidade. E eu não preciso nem dizer, obviamente, que ele tem que ser domiciliado. Porque se eu não tiver um gato domiciliado, se esse gato escapou da saidinha para visitar o telhado do vizinho, mas ele só vai até ali no vizinho, não interessa. Até ali no vizinho ele pode encontrar um gato doente. E aí ele pode se tornar um portador de uma doença que vai contaminar quem está recebendo, né? Então, obrigatoriamente, esse gato ele tem que ser domiciliado. Vacinas atualizadas é o mínimo que a gente espera. Um gato que seja negativo para FIV-FeLV e que seja negativo para micoplasma, né? Eu não posso fazer com que o meu gato que está recebendo sangue, além do problema que ele já tem, ele ganhe outro, né? Então, ele tem que receber um sangue lindo, limpinho, sem nada. E o hematócrito do meu doador tem que ser acima de 35. Esse é o ideal, tá? Mas acima de 30 a gente já aceita. Bom? Esse é o perfil do meu gatinho doador. E qual que vai ser o volume que vai ser doado, né? Então, ele vai ser, a gente vai doar com segurança 15 a 20% do volume total de sangue que esse gato tem circulante. Então, vamos lá, vamos lembrar de uma coisa importante. O gato tem 45 a 60 ml de sangue por quilo que passeia dentro dele. Então, deixei um exemplo aqui para vocês. Um gatinho de 5 quilos, né? Ele vai ter, fazendo essa conta do 45 a 60, então 45 vezes 5 dá 225 ml. 60 vezes 5 dá 300. Então, um gato de 5 quilos, ele vai ter, correndo dentro dos vasos sanguíneos dele, de 225 a 300 ml de sangue. Isso é o que rola dentro dele. Se eu posso doar de 15 a 20% desse volume, eu vou poder doar, no máximo, 45 a 60 ml desse gato, o que dá uma média de 10 a 11 ml por quilo de peso vivo. Então, você pode fazer essa conta toda, né? Ou você pode usar a média, que é 10 ml por quilo, que é mais ou menos isso que a gente faz na rotina, quando a gente, né, tá com pressa e precisa coletar sangue do gato rápido, né? A gente faz a conta com 10 ml por quilo, que vai dar dentro aí dessa conta. Mas se você quiser fazer uma conta mais certinha, é assim que a gente faz. A gente pega o peso desse gato, né? Morning in progress. Multiplica pelo volume circulante, que é 45 a 60, né? E aí faz o valor total aí de sangue, a gente tira 15 a 20%. É isso que a gente faz, tá? Depois que doou, eu preciso deixar esse gato na fluido? Não necessariamente, tá? Você até pode deixar ele lá tomando um sorinho na veia, mas o que muitas vezes a gente faz o sorinho subcutâneo mesmo, tá? Ele sendo um gato adulto, saudável, sem nenhuma comorbidade, ele não vai ter nenhum problema de volemia, ele não vai ficar hipotenso, nada disso vai acontecer, né, com ele tendo doado esse volume sanguíneo, tá? Então, a gente geralmente não tem porquê, não tem necessidade dele ficar tomando esse volume todo de reposição aí, mesmo porque, né, vai demorar muito tempo e vai ser, às vezes, mais estressante para o gato deixar ele lá na fluido, na veia. Então, a gente faz aí, repõe esse volume no subcutâneo, né? E tá ótimo. E aí dá para liberar esse gatinho aí para ir para casa. Então, esse é o volume a ser, é o gato que vai ser doador, tá? E aí, então, agora eu tenho um gato que precisa receber o sangue, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tipar. A gente deveria, num mundo ideal, né? Fazer com que esses gatos, todos os gatos deveriam já ser previamente tipados. Do mesmo jeito que a gente sabe qual que é o nosso tipo sanguíneo, o certo seria que a gente tivesse já, né, os nossos gatos tipados previamente. Infelizmente, isso não é uma rotina, né? A gente deveria fazer isso, mas, né, então, mas a gente não tem esse costume aí. Muito bem, então a gente tem, ó, esse aqui é o cartãozinho, que é o kitzinho quando a gente quer fazer um teste de tipagem sanguínea, é assim que a gente faz. Você compra esse cartãozinho, ele vem esse cartãozinho, e aí tem 3 pocinhos nesse cartão. Tem 3 retangulinhos aqui, né?
Nesses retangulinhos, né, em cada pocinho vai ter alguma coisa. Nesse aqui, vai ter, no sangue no tipo A aqui, quem vai ter aqui dentro é o anticorpo, dentro desse, já vem no cartão. Vai ter já o reagente aqui dentro, vai ser anticorpo anti-A. E aqui vai ser anticorpo anti-B, tá? E aí a gente vai pingar uma gotinha do sangue do nosso gato, que a gente quer saber, em cima desse pocinho. Se tiver uma reação de aglutinação, o que é uma reação de aglutinação? O antígeno encontrar o anticorpo, né? E aí, quando tem a reação de aglutinação, fica assim, ó. Ele fica tudo pintadinho, tá? O pocinho vai ficar desse jeito. E aí, então, nesse gato aqui em questão, né, do exemplo, o sangue desse gato é um sangue tipo A, porque o antígeno, que é o A, encontrou o anticorpo dele no pocinho. Se vocês olharem aqui o pocinho do B, eu pinguei o sangue, não teve uma reação, porque o sangue é A e o anticorpo que tem no pocinho é anti-B. O antígeno não encontrou o anticorpo, não aconteceu nada. A gota de sangue secou e ficou ali do mesmo jeito, tá? Nesse primeiro pocinho aqui, ele é o pocinho que a gente faz o teste para saber se esse gato não está autoaglutinando. Existem algumas doenças autoimunes, imunomediadas, que faz com que o sangue, né, que o próprio sistema imune do gato briga com o sangue dele. Isso é uma disfunção orgânica que não deveria acontecer, mas que numa pequeníssima parcela aí, dos gatos, pode acontecer. E aí, se ele estiver aglutinando, a gente não vai saber, né, se ele aglutinou porque o sangue dele é daquele tipo ou se ele aglutinou porque ele já estava aglutinando dentro do gato. Então, esse pocinho aqui, a gente pinga o sangue aqui dentro para ver se vai acontecer uma reação de aglutinação, se a reação vai ficar parecida com essa. Se acontecer, se ficar pintadinho assim nesse pocinho aqui, esse teste aqui não vai dar certo, porque vai ficar falso. Então, a gente não pode considerar o resultado que vai vir nos de baixo. Graças a Deus, os gatos, né, eles têm pouquíssimas reações, né, doenças que gerem autoaglutinações. Então, geralmente, né, a gente usa o pocinho aí por segurança, né, mas na grande maioria das vezes a reação ela não acontece. Então, se ficar aglutinadinho aqui, que nem nesse caso aqui, esse gato é tipo A, se isso acontecesse só no tipo B, o gato seria tipo B, e se acontecer nos dois, ele ia ser duplo aí, tá? Muito que bem, né? Que mais? Então, a tipagem sanguínea, ele vai me identificar qual é o antígeno que está presente, aí me dizer qual é o anticorpo, né? O sangue desse gato, né? Não vai eliminar o teste de compatibilidade. A gente vai falar do teste de compatibilidade daqui a pouco. Mas justamente porque tem aquela história lá do tipo MIC, né? Do anticorpo tipo MIC, eu não posso só usar a tipagem sanguínea. Do mesmo jeito que em humanos, eles têm que fazer a compatibilidade por causa da questão do RH, né? Então, do mesmo jeito, a gente faz a tipagem, né? A tipagem é meio caminho andado, tá? Mas a compatibilidade é obrigatória, a gente tem que fazer em todo mundo. A gente usa, né? Vai pegar lá. Antigamente, a gente não tinha esses cartõezinhos aqui, né? Para facilitar a vida. A gente fazia esse teste aqui no tubo de ensaio. Deixa eu ver se eu coloquei uma foto. Ah, não tem. Antigamente, a gente fazia em tubo de ensaio. Então, você pegava um tubo de ensaio, aí você colocava lá o soro com anticorpo anti-A, o soro com anticorpo anti-B, né? Jogava o sangue do paciente lá dentro, e se fizesse um botãozinho aqui no fundo do tubo, era um resultado positivo, né? Era como se fosse esse resultado aqui. Então, antigamente, a gente fazia em tubo de ensaio. Só que isso era mais caro, não era... Você só podia fazer isso dentro do laboratório, então isso complicava a vida. Com esses cartõezinhos, gente, para quem tem hospital, que faz muita transfusão, isso é uma baita de uma mão na roda. Você compra lá uma caixinha, deixa ela guardada. A hora que precisar, tira, faz o teste ali na hora,
rapidinho saiu, é um teste rapidinho que em 15 minutos já resolveu aí já deu a nossa primeira resposta, tá? E aí agora vamos falar do teste de compate, né? O teste de compatibilidade tem dois testes, o de compatibilidade que a gente chama teste de compatibilidade maior e o teste de compatibilidade menor, né? O teste de compatibilidade maior, o que a gente quer é o teste mais importante de todos, tá? Eu tenho que fazer esse teste aqui. Ah, mas eu não fiz a tipagem. Beleza, faz esse. Se só tem dinheiro para fazer um, é esse aqui que vocês vão fazer. É o de compatibilidade maior. Então, o que eu quero saber no teste de compatibilidade maior, né? Se quem vai receber, se o gato doente, que é o cara que vai receber o sangue, eu preciso saber se no plasma dele eu tenho o anticorpo contra o antígeno do gato que vai me doar o sangue. Então, é o que eu quero procurar, é uma reação antígeno-anticorpo. Eu quero saber se o antígeno encontra o anticorpo. E eu estou procurando o anticorpo em quem? Eu estou procurando o anticorpo no gato doente, né? No gato que vai receber lá no meu receptor. É isso que eu estou procurando, tá? Se eu tiver, se o antígeno, daí eu vou pegar, vou coletar sangue do meu gato, lá do meu receptor, vou centrifugar o sangue dele, né? E vou separar lá o plasma do sangue. Separei lá o plasma. Aí eu vou pegar uma gota do sangue total do doador. E aí eu peguei o sangue do doador e joguei dentro do... Lá a gente faz isso em lâmina, né? Então a gente coloca na lâmina de vidro, na lâmina do microscópio, põe lá a gotinha do plasma do receptor e pinga a gota do sangue do doador. E aí agora a gente espera uns segundinhos e olha na lâmina. Vou lá olhar na lâmina, tá? Se eu encontrar, né, aglutinação, né? Se eu encontrar um monte de grumo de hemácia grudado uma na outra, né, significa que o antígeno encontrou o anticorpo. Se o antígeno encontrou o anticorpo, para transfusão, isso é péssimo. Quer dizer que esse sangue, ele é incompatível, tá? Vai ser incompatível. Então, eu não posso transfundir, porque se eu transfundir, essa aglutinação vai acontecer dentro do gato. E aí é isso que vai me dar aquele gatilho de reação transfusional. E pode aí gerar, dar um pau aí nesse meu gato, tá? Então, por isso, não posso fazer isso. Se eu pegar a lâmina lá, colocar o soro, colocar o sangue do doador e não acontecer nada, as hemácias do meu doador continuarem tudo espalhadinha, separadinha, isso significa que não teve aglutinação. Então, esse sangue é compatível, é esse aí que a gente vai transfundir, tá? Para vocês terem uma ideia como é que é na lâmina, tá? É assim, ó. Aqui eu tenho o plasma do meu receptor, né? Com o sangue do doador. As hemácias estão aqui, ó. Estão separadinhas, uma das outras. Então, esse sangue aqui não aglutinou, tá todo mundo separado. Agora, olha esse aqui que virou um bololô, né? Ficou tudo grudado, né? Virou uma confusão. Isso aqui é uma aglutinação. Se a gente olha no microscópio e encontra isso aqui, isso é ruim, tá? Não é difícil fazer teste de compatibilidade, tá? É só demora, é só chato, mas não é difícil. Então, se você trabalhar num hospital que não tem lá, você tem lá, 24 horas, você trabalha lá na clínica 24 horas, está fazendo plantão, não tem laboratório aberto de madrugada, você precisa transfundir aquele gato. Você mesmo consegue fazer isso. Você pega a amostra do gato, centrifuga, pega o plasma do gato receptor, coloca na lâmina, pega o sangue do gato doador, centrifuga, pega as hemácias do doador, coloca na lâmina, põe no microscópio, é isso que você vai ver. Se ficar aqui, todo mundo, as bolinhas separadas, hemácia separada, ótimo, é compatível, manda bala. Não ficou toda essa confusão aqui, ó, da fotinho da direita, incompatível, esquece. Ah, mas tinha um monte de hemácia separada e só tinha um grumo desse. Tem um grumo, já é incompatível, tá? Eu não posso correr o risco de ter uma incompatibilidade, mesmo que pequena, dentro daquele gato, tá? Então, assim,
99% da lâmina estava separado, 1% da lâmina estava assim, é negativo, descarta, esse cara não pode doar sangue para aquele gato que está precisando, tem que ser outro, tá? Só tem um detalhe aqui. Isso aqui é uma aglutinação. Vocês estão vendo que a aglutinação é uma bagunça? As hemácias estão tudo uma por cima da outra, virou um bololô? E se vocês olharem aqui, ó, eu tenho umas hemácias que parece pilha de moeda. Sabe quando a gente era criança e ganhava moeda da família? E aí ficava colocando as moedas uma em cima da outra, né? Ficava empilhando as moedinhas, ficava fazendo pilinha de moeda, e depois alguém sempre tinha um lazarento que ia lá e batia na nossa pilha. Se vocês olharem aqui, ó, a gente tem algumas dessas imagens aqui, ó. Algumas hemácias estão dispostas em pilhas. Isso aqui não é uma reação de aglutinação. Isso aqui é. Essas hemácias em pilha são o que a gente chama em hemácias em rolô. Essas hemácias, elas só se grudaram, né, no momento que a gente estava fazendo. Ah, mas eu estou na dúvida se isso aqui é hemácia em rolô ou se é aglutinação. Como que eu faço para saber se é aglutinação ou não é? Estou na dúvida, não estou com medo de transfundir esse gato, não sei. A gente vai lá, vai pegar um pouquinho de soro fisiológico, aquecer ele um pouquinho e pingar uma gota na lâmina. Lá naquela lâmina que a gente fez o teste. Se for hemácia enrolou, a hora que eu pingar o sorinho aquecido, a hemácia ela se separa. Porque as forças que atraem as hemácias enrolou são forças fracas. É como se fosse um ímã. Esse ímã é fraquinho. A hora que eu jogar o soro fisiológico, ele vai soltar. Essas hemácias vão se separar. Então, aí eu confirmo que é uma aglutinação. Quando eu jogo soro fisiológico em cima de um grumo de aglutinação, né, as forças que grudam essas hemácias, no antígeno, no anticorpo, é uma força muito forte. Então, essas hemácias não se soltam. Elas ficam aqui, ó, travadas uma na outra. Não vai se soltar. Você pode jogar 1 litro de soro fisiológico quente em cima dessa aglutinação, que isso não vai se soltar. E aí, então, a gente confirma que isso é uma aglutinação. E que aí eu não posso transfundir esse gato, tá? Isso é o que a gente faz em rotina de hospital, né? Com frequência. Antigamente, a gente fazia em tubo. A gente fazia assim, ó. Então, se eu jogasse lá o soro o plasma do meu receptor com o sangue do meu doador, ele mistura e ia ficar assim, ó. Isso aqui é um sangue compatível. Não aconteceu nada. Se ficar aqui, ó, que nem a da foto da direita aqui, dá para ver, ó, não sei se vocês conseguem ver, aqui, ó, é onde eu tenho o meu plasma, que é esse transparentinho aqui, e aqui no meio, no fundinho do meu tubo, eu tenho um botãozinho. Isso aqui é aglutinação, tá? Isso aqui é uma aglutinação macroscópica. Aglutinações, quando a gente faz o teste em tubo, que nem era feito no passado, aquelas aglutinações mais discretas a gente não percebia. Então, quando eu tinha aquela situação, que 90% não teve aglutinação e só 10% teve aglutinação, às vezes o 10% ficava perdido aqui no meio e passava. E aí, a hora que a gente transfundia, dava pau no gato. Então, quando a gente faz em tubo, ela é menos sensível. Corre o risco da gente deixar passar um incompatível. Então, por isso que a gente deixou de fazer. A gente só faz essa aqui, tá? Que é na lâmina, que aí eu tô olhando no microscópio, eu tenho certeza que eu tô procurando lá, vendo as hemácias separadas, tá? Então, tem mais chance. E aí, também tem o teste de compatibilidade menor. O teste de compatibilidade menor é o contrário, né? Eu vou pegar o plasma do doador, né? Eu pego o plasma do doador, que tem, né, para procurar se o plasma do doador vai ter anticorpo contra os antígenos do receptor. Geralmente, como a gente tem uma tendência de fazer uma transfusão de sangue, de hemocomponente, né, de fazer uma transfusão de concentrado de hemácia, não vai ter plasma na sua grande maioria, a grande maioria do plasma do doador foi tirado daquela amostra, a gente está jogando praticamente só hemácia. Então, a tendência é que o teste de compatibilidade menor ele não tenha tanta relevância. Agora, se você, por algum motivo X, for transfundir uma bolsa de sangue total, aí esse teste fica sendo necessário, porque aí você está jogando o plasma do doador também.
Então, se o plasma do doador tiver anticorpo contra a hemácia do receptor, além do receptor já estar anêmico e precisando de sangue, agora a própria transfusão a própria bolsa a ser transfundida vai gerar uma reação de destruição, o que só vai piorar a situação, tá? Então, isso é um detalhe. Vocês perguntaram, só podemos fazer o teste de compatibilidade com soro? Não tem como fazer com plasma? Tem, pode fazer, tá? Geralmente a gente faz com plasma para aumentar a sensibilidade, mas pode fazer tanto com plasma quanto com o soro, tá? O plasma é melhor, é mais seguro, tá? Você aumenta a sensibilidade quando a gente faz com plasma, tá? O soro corre o risco dos anticorpos aí ficarem meio para trás. Bom, e quando que eu transfundo? Qual que é a indicação de transfusão, né? A indicação de transfusão é perda de sangue, um animal atropelado, né? Atropelou, perdeu sangue. Um animal que tem, sei lá, um tumor que rasgou, né? Geralmente, né? Baço, fígado, órgão parenquimatoso, né? Que tem alguma, ou uma neoplasia, ou que no impacto de um atropelamento, de uma queda de altura, esse órgão fratura e aí pode ter um sangramento excessivo. Então, nesses casos, eu tenho uma indicação de transfusão. Um animal que está sofrendo uma hemólise por algum motivo, né? Usou um medicamento que induz hemólise, por exemplo, né? Paracetamol, né? Gatos que o proprietário aí resolveu dar Tilenol para o gato, né? E aí o Tilenol, ele induz um processo hemolítico, assim como várias e várias e várias outras medicações no gato, e aí pode ter um processo de o próprio organismo destruir as hemácias daquele gato, né? Então aí eu vou precisar de sangue. Ou então, naquele gato, por exemplo, um gatinho renal, né, velho, renal, que a medula dele já não está lá grandes coisas, conseguindo repor aquelas hemácias, então eu preciso repor por ele. Essa é a principal indicação, são os gatos com anemia. Posso ter gatos com problemas de coagulação ou com proteína baixa que precisem de transfusão? Posso. A gente faz isso com muito menos frequência, tá? A anemia é o carro-chefe dos motivos da transfusão. Deixa eu ver o que vocês perguntaram. No teste de compatibilidade menor, plasma do receptor, hemácia do doador. Não entendi a diferença do menor para o maior. É que no maior, ó, vamos voltar lá. O maior, eu pego o plasma do receptor. Então, o gato doente, eu quero ver se o gato doente tem anticorpo. E eu junto com o antígeno, né? Com o sangue do doador. Certo? Do doador. No teste de compatibilidade menor é o contrário. O de compatibilidade menor, eu pego o plasma do doador. Aqui, ó, era o plasma do receptor. No de compatibilidade menor, eu pego o plasma do doador e eu coloco ele em contato com as hemácias do receptor, para eu saber se aquela bolsa, se a própria bolsa não vai destruir as hemácias do gato que vai receber a bolsa. Como a gente tem uma tendência muito maior de transfundir só o concentrado de hemácia, a gente reduz em muito o risco dessa destruição da bolsa destruir o sangue do receptor. Então, por isso que o teste de compatibilidade menor, ele é um teste que fica mais de lado. Mas o teste de compatibilidade maior, que se eu que estou recebendo, se eu tiver anticorpo contra a bolsa, eu vou acabar com a bolsa, tá? Então, isso, na melhor das hipóteses, eu acabo com a bolsa. Na pior das hipóteses, eu morro. Então, por isso que o de compatibilidade maior, ele é muito mais importante do que o menor. Tudo bem? Me diz aí no chat se deu agora. Vai, me fala aí. Beleza, então tá bom. Então tá, então todo gato anêmico, eu vou transfundir? Então vamos lá, um valor aí de hematócrito de gato, né? Depende do laboratório, mas é mais ou menos aí de 27 aí a 37%, aí é um hematócrito normal. Então, se o meu normal aí, sei lá, de 27, vamos colocar de 27 a 37. Vamos colocar mais ou menos, que pega uma média boa aí. Então, se eu tiver um gato
com 24 de hematócrito, eu vou transfundir esse gato? Porque abaixo de 27 é anêmico. Mas vocês têm que lembrar que eu tenho anemias e anemias. Eu tenho uma anemia, eu tenho uma anemia e eu tenho a anemia, né? Então, eu tenho uma anemia discreta, uma anemia moderada e uma anemia importante. Quem é que a gente vai transfundir? As importantes. Quem é a anemia importante? O hematócrito abaixo de 15, tá? Alguns livros falam abaixo de 10. Eu acho abaixo de 10 muito vida louca, tá? É muito correr risco, você deixar muito bicho no limite para receber o sangue só se ele estiver abaixo de 10. Abaixo de 15, ele já tá ruim o suficiente para ganhar uma bolsa, tá? Então, o que a gente mais avalia num hemograma de um gato para saber se ele vai precisar de transfusão é o hematócrito. O hematócrito é a primeira coisa que a gente vê. Na sequência, a gente vai ver a quantidade de hemoglobina. Por que eu tenho que me preocupar com a hemoglobina? Porque é a hemoglobina que vai grudar o oxigênio, né? A hemácia não nasceu para carregar o oxigênio? Essa é a função da hemácia. Ficar passeando com o oxigênio daqui para lá, de lá para cá, né? Então, se eu tiver baixa hemoglobina, também vai me dar ruim aí, vai me fazer falta. Então, hemoglobinas abaixo de 7 também tem gatilho aí de transfundir, tá? Gatilho transfusional. E a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, né, com pacientes agudos e pacientes crônicos. Por quê? Vamos lá. Tem um gato que tá ótimo, ele não tem doença nenhuma. Ele tem o hematócrito dele, sei lá, era 32, tá? E aí, esse gato foi atropelado. Ele estava ótimo agora, nesse minuto. Daqui 5 minutos, ele foi atropelado. Ele foi atropelado, grave, teve um sangramento muito, muito, muito importante. E agora o hematócrito dele está em 17. Caiu praticamente pela metade, né? O hematócrito dele. Tá vendo que o 17 está fora do meu gatilho? Teoricamente, eu só ia transfundir ele abaixo de 15. Só que ele tem 17. Só que esse gato, que há 5 minutos atrás tinha 32 de hematócrito e agora é 17, tá? O organismo dele não teve tempo de entender que, tipo, do nada, simplesmente do nada, metade da galera que carregava oxigênio não existe mais. Perdi metade. E agora, o que é que eu vou fazer? Como é que esse organismo vai aprender a lidar? Ele vai conseguir aprender a lidar? Vai, só que ele precisa de dias para isso. E às vezes ele não tem esse tempo, ele morre antes, porque ele não tem como compensar essa falta de oxigênio. Aí ele vai ficar extremamente dispneico e aí ele vai descompensar e morrer. Então, vocês percebem que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de a partir de quando que eu transfundo? A regra geral é essa, mas eu preciso avaliar paciente a paciente. Porque às vezes o cara com 17, ele tá péssimo, porque ele estava ótimo 5 minutos atrás, agora ele perdeu metade do sangue dele que ele tinha passeando por aí. Agora, vamos pensar em outra situação. Eu tenho um gato renal crônico, tá? Já em estado avançadão lá. Lembra que o gato renal crônico, ele vai a longo prazo, né, ter destruição cada vez maior das hemácias, do parênquima renal, e aí, lá no parênquima renal é onde eu produzo eritropoetina, né, e a eritropoetina é o fofoqueiro que sai lá do rim e chega lá na medula e manda a minha medula produzir mais hemácia, tá? Beleza. Se eu tenho um rim que tá morrendo de pouquinho, a minha concentração de eritropoetina tá diminuindo de pouquinho. A função da minha medula óssea também está diminuindo de pouquinho. Então, 6 meses atrás, eu tinha, sei lá, 25 de hematócrito. Aí, 5 meses atrás, eu tinha 23 de hematócrito. 4 meses atrás, eu tinha 18 de hematócrito. Vocês percebem que o meu hematócrito, ele está caindo, mas ele está caindo de pouquinho? Ele está caindo de pouquinho, e eu posso chegar, gato renal são os gatos mais Highlander da vida. Eu já peguei, o meu hematócrito mais baixo foi um gato renal que tinha 8 de hematócrito. Gente, ele tinha 3 hemácias dentro do corpo, uma na orelha, uma na barriga e uma no rabo. E essas hemácias, elas revezavam, tá? É óbvio que esse gato, ele está em extrema hipóxia. É claro que ele está em hipóxia grave. É claro que está fazendo falta. Mas como isso
foi muito de pouco, foi muito devagar, o organismo dele aprendeu a lidar com a hipóxia. Então, talvez esse gato renal crônico que esteja com 13 de hematócrito, talvez ele esteja compensado. Será que vale a pena eu colocar sangue nesse gato que está com 13 de hematócrito e que está compensado? Correndo o risco de que mesmo quando a gente faz tudo certo, tipo o gato, faz tipagem, faz teste de compatibilidade, mesmo a gente fazendo tudo certo, ainda existe uma chance dele fazer uma reação transfusional? Será que vale a pena o risco? Então, é isso que a gente tem que sempre avaliar, caso a caso. Eu tenho que avaliar se ele se encontra na regra geral, e se ele não se encontrar na regra geral, qual que é o estado desse gato agora? E aí a gente decide, né, o que é que a gente faz com esse gato. Espera aí que tem pergunta no chat aqui que deixa eu ver. Para transfundir o concentrado, deve colher o sangue do doador fresco? Como assim, Rafa? O sangue do doador fresco? Não entendi. Geralmente, quando a gente coleta, pega o doador, coleta a bolsa, a gente vai coletar, não tem como coletar só hemácia, né? Ah, tá, entendi. Você quer saber se coleta e já faz a transfusão? Não necessariamente, tá? Quando a gente faz sangue total, o ideal é ser o quanto antes, tá? Porque tem risco maior de contaminação. Mas a bolsa de sangue total, ela pode ser refrigerada, tá? Antigamente, quando a gente não transfundia hemocomponente, a gente coletava sangue total, refrigerava, os bancos de sangue refrigeravam, deixava, era um tempo mais curto de duração da bolsa, e a gente transfundia o sangue refrigerado, sangue total refrigerado. O sangue total fresco, né, ele tem pequeníssimas vantagens de, quando ele está fresco, ele mantém viabilidade de plaqueta, ele mantém viabilidade de leucócito, mas só isso, tá? Quando a gente está falando de concentrado, eu não preciso transfundir direto, tá? A gente coleta o sangue, o laboratório processa isso, né? Faz a separação aí dos hemocomponentes e fica refrigerado, dá para você refrigerar por muito tempo. E aí fica refrigerado lá e dá para. E aí não tem diferença de qualidade. Eu transfundi um sangue total, um concentrado de hemácia recém-coletado ou um que já está refrigerado, tá? Então a tendência é que o efeito seja o mesmo, tá? Beleza? Bom, então como é que a gente faz a conta, né? De quanto que esse meu gato precisa receber de sangue em ml, né? Quantos ml o meu gato vai receber? Bom, tem dois jeitos de fazer a conta, tá? Um jeito que é o fator, que em se tratando de gatos, o fator é sempre fixo, é sempre 70, então vai ser 70 vezes o peso do gato em quilo, vezes o hematócrito que eu quero chegar. Cuidado aqui, tá? Porque a gente tem que usar um hematócrito realista. Não adianta você querer colocar que o gato saia de 10 de hematócrito e vá com a transfusão chegar em 35, que ele não vai, tá? Quando a gente consegue uma boa transfusão, a gente sobe em 10% o hematócrito do animal. Então, se o hematócrito do seu gato, sei lá, tá 12, hematócrito, sei lá, do meu paciente aqui, tá 12. Se eu conseguir subir esse hematócrito aí, vai, com muito custo, para 24, tá? Tá bom já. Mais que isso vai ser difícil eu conseguir. Então, a gente usa aí uma coisa mais realista, tá? 70 vezes o peso do gato, vezes o hematócrito que eu tô afim, menos o hematócrito do meu paciente no momento pré-transfusão, multiplico tudo isso e divido pelo hematócrito da minha bolsa, pelo hematócrito do meu doador. Essa é uma conta a se fazer. Ou tem outra conta, que é quantos ml esse gato vai receber, é o peso desse meu paciente, vezes o hematócrito pretendido, menos o hematócrito do paciente, que é essa mesma conta aqui de cima, tá? Vezes um fator. Se eu for transfundir concentrado de hemácia, eu multiplico por 1,1. Se eu for transfundir sangue total, eu multiplico por 2,2. E aí, o resultado final dessa conta maluca aqui vai ser o número de ml que esse gato vai precisar receber para chegar aí num hematócrito próximo do que eu gostaria. Vocês perguntaram aqui. Nesse caso, seria melhor aplicar a eritropoetina do que transfundir o gato? Você está falando do gato renal, Jéssica? Acredito que sim, né? Então,
Pensando num gato compensado, pensando no meu gato renal crônico, se ele está compensado, sim, né? É melhor eu administrar uma eritropoetina nele, porque aí é o que está faltando, na verdade, né? Ele não tem a medula dele tá ali, tipo, de férias, porque ninguém contou para ela que ela precisa trabalhar. Então, se eu aplicar a eritropoetina nele, o fofoqueiro, que é o que vai mandar ela trabalhar, vai estar lá, né? A gente só tem um probleminha técnico aí, que a eritropoetina que a gente usa na rotina, ela é uma eritropoetina humana. A gente não tem eritropoetina de gato, né? Então, uma proteína que não é do gato. Então, a longo prazo, a cada vez que você administra a eritropoetina, está colocando uma proteína que não é dele, né? Então, corre o risco de eu fazer uma reação, como se eu estivesse fazendo uma reação transfusional. Claro que muito mais rara, tá? Mas a gente tem que. Eu trabalhei em hospital durante muitos anos, a gente tinha termo de ciência quando a gente administrava eritropoetina, porque podia fazer uma reação anafilática, né? Por ser uma. Estou colocando uma proteína humana no gato, então pode dar um pau. Nunca vi na minha. Olha, gente, faz quase 20 anos aí que eu tô na luta e nunca vi uma zika com eritropoetina, tá? Mas o risco existe. E outro problema é que cada vez que a gente administra a eritropoetina, por ser uma eritropoetina, uma proteína que não é do gato, eu estou induzindo uma formação de anticorpo. Então, a primeira vez vai funcionar mais, a segunda vez que eu administro vai funcionar um pouquinho menos, a terceira um pouquinho menos. Em algum momento, essa eritropoetina vai deixar de funcionar. Aí a gente se lascou, tá? A gente não tem como saber, isso é individual, é de gato para gato. Tem gato que com um mês de eritropoetina já não funciona mais. Tem gato que passa 2 anos tomando eritropoetina e super funciona. A gente não consegue, mas isso é a explicação que a gente tem para aqueles bichos que param de responder a eritropoetina, tá bom? Essa primeira conta vai me dar o volume de que eu devo transfundir. As duas contas vão dar o volume que você deve transfundir, tá? Nas duas funcionam. É que a de baixo ela é mais moderna. Ela leva em consideração se você está transfundindo sangue total ou concentrado de hemácia, tá? Mas as duas contas funcionam do mesmo jeito, tá bom? Eu faria a segunda. Eu acho que é um pouquinho mais acurada, essa de baixo, tá? E aí, qual que é a velocidade da transfusão? Né? A velocidade da transfusão é em animais que estão com a pressão boa, estão com a volemia boa, a gente administra, né, de 0,25 a 5 ml por quilo por hora nos primeiros 30 minutos, então é mais devagar. E depois dos 30 minutos, a gente passa para 10 ml por quilo por hora. Por que a gente faz isso aqui? Porque a grande maioria das reações transfusionais acontece nos primeiros 30 minutos. Então, se a gente começar rápido e ele der uma reação transfusional, pode ser que a gente não veja a tempo e o bicho tenha um piripaque. Então, por isso que a gente começa devagarzinho, para ficar olhando para a cara dele para ter certeza que vai ficar tudo bem. Passou esse período, esses primeiros 30 minutos, tá tudo lindo? Aí você pode subir a velocidade. E o ideal é que a gente não ultrapasse 4 horas de transfusão. Por quê? As bolsas que a gente coleta o sangue, elas não são 100% impermeáveis. Elas são discretamente, elas têm microporos. Enquanto essa bolsa está na geladeira, lá do banco de sangue, a temperatura, ela mantém qualquer possível bactéria sob controle. Não tem como ter multiplicação por causa da temperatura baixa. Quando a gente tira da geladeira e põe para transfundir, essa bolsa está em temperatura ambiente. Com o passar das horas, ela vai esquentar, né? Ela vai perder aquela temperatura da geladeira. E aí, as bactérias da superfície da bolsa, elas podem começar a multiplicar e contaminar, passar pelos microporinhos e contaminar aquela bolsa. E aí você pode estar gerando um foco séptico para aquele paciente. Por isso que o ideal é que não ultrapasse 4 horas. Até 4 horas, em tese, não tenho quantidade de bactéria suficiente para dar zika. Então, fica aí essa informação.
Para animais com pressão baixa, animais que, além de anêmicos, também estão hipovolêmicos, né? Mesma história, a gente começa devagar, depois dos primeiros 30 minutos, passa a velocidade para 20 ml por quilo por hora. A gente tora o pau, tá? Para poder acelerar, para tentar compensar a pressão, porque a hipovolemia é risco de óbito iminente. E para animais que sejam cardiopatas ou nefropatas, a gente não pode subir a velocidade de transfusão para 10. A gente tem que manter a velocidade de transfusão baixa, porque senão você pode descompensar o sistema circulatório desse paciente. E aí ele tem daí não é uma reação transfusional, é uma descompensação sistêmica por conta do aumento súbito de volemia, da quantidade de volume de sangue que está circulando dentro daquele cara, tá? Como é que a gente monitora o paciente, né? Então, antes da gente transfundir, a gente vai fazer uma tabelinha dessa aqui, ó. Muitas vezes o próprio banco de sangue já manda, tá? Ele já manda o papelzinho, vem junto com a bolsa. Se não tiver, você pode fazer isso e deixar na internação. Então, você vai, antes da transfusão, você vai colocar qual que é a temperatura daquele paciente, se o pulso dele tá bom, qual que é a frequência cardíaca, a frequência respiratória, mucosa e TPC. A gente anota aqui. Aí a gente começa a transfundir. Aí, com 15 minutos de transfusão, a gente repete tudo. Tá tudo normal? Beleza. 30 minutos, a gente repete. 45 minutos, a gente repete. Aí a gente vai repetindo durante o trans, né? Da transfusão. Aí a gente vai avaliando. Geralmente, quando começa a ter zika de reação transfusional, a gente tem aumento de temperatura, aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, tá? É onde começa a zika, num primeiro momento. Depois morre, mas antes de morrer, acontece isso, tá? Terminou a transfusão, a hora que acaba a transfusão, a gente também reavalia esse paciente, pelo menos até durante a primeira hora pós-transfusão. E aí a gente anota e deixa anotadinho lá, para ter certeza que esse paciente foi bem monitorado, tá? E aí, quais são os tipos de reação transfusional que a gente tem? Várias reações transfusionais, tá? A gente tem as reações agudas, que são as que acontecem nas primeiras 48 horas, e eu posso ter reações tardias, que acontecem após 48 horas de transfusão. Dentre as reações agudas, a mais comum é a reação hemolítica, que é eu destruir a bolsa, tá? E das tardias, né, também posso ter hemolítica, mas geralmente a hemólise aqui, ela é mais discreta do que a hemólise aqui é uma hemólise bem maciça, bem aguda, bem intensa, e aqui tende a ser uma hemólise mais discreta, tá? E tem a isoeritrólise neonatal, que acontece em bebezinhos, né? Então, eu vou falar para vocês, de todas essas reações transfusionais, eu vou falar dessas duas aqui que eu anotei. Juro que eu tô acabando, tá? Vou colocar aqui no chat a lista de presença aí para vocês. Quem quiser participar do sorteio tem que preencher a lista, tá? Senão não participa. Reações hemolíticas agudas, né? Então, o que eu posso... Quando que ela vai acontecer, né? Opa, ignore essa informação aqui, esqueci de apagar, né? Mas para gatos, é isso aqui, é quando um receptor B recebe um sangue de um gato do tipo A. Essa é a mais clássica. Não que o contrário não possa acontecer. Pode, mas a mais grave é quando um B recebe do tipo A. É uma reação imunomediada grave. É uma reação de hipersensibilidade do tipo 2. Então, todos os meus anticorpos que já existem naquele gato encontram o antígeno que está vindo com a hemácia da bolsa. A hora que isso se junta, eu começo a ativar o sistema complemento. O sistema complemento é como se fosse... É como se eu fizesse um dominozinho, sabe quando a gente é criança que a gente faz o dominó aqui, a gente empilha as coisinhas do dominó? O sistema complemento é como se eu batesse no primeiro dominó. A partir do momento que eu ativo o sistema complemento, ele sai gritando no mundo, do tipo, ó, deu ruim aqui, hein? Chegou um invasor, tem um negócio aqui que não é nosso e que a gente tem que destruir.
Então, ele sai gritando no megafone dentro da circulação, do tipo, ó, é contra esse aqui que a gente vai ter que matar. E todo o sistema imune para ir atrás desse cara. Então, é como se eu fizesse uma... Sabe quando passa 30 carros de polícia na rua, todo mundo rápido, com a sirene ligada, fazendo escândalo? É isso, eu ativar o complemento. É todo mundo sair gritando dentro do sistema imune que é com aquilo ali que a gente vai brigar. E aí, a hora que o meu sistema imune começa a encontrar cada vez mais antígenos, né? Cada vez mais hemácias desse meu doador, circulando dentro daquele gato receptor, eu começo uma ordem de destruição. Eu saio atirando para todo lado. O organismo começa a destruir aquela hemácia que chegou. Eu posso só destruir a hemácia, e aí, na melhor das hipóteses, eu só destruo a bolsa. Então, aquele sangue que entrou por um lado e saiu pelo outro. Isso é o que acontece na melhor das hipóteses. O problema é que geralmente não fica só na melhor das hipóteses. Geralmente acontece isso aqui. Num primeiro momento, esse bicho começa ele deprime, então ele faz bradicardia, ele faz bradipneia, ele começa a salivar. Então, o gato começou a salivar, já começou a dar ruim, tá? Essa transfusão. De tudo isso aqui, o gato aprende a compensar demais. Ele é muito desgraçado para mostrar para a gente que ele está morrendo. Então, geralmente, ele pula a bradicardia, ele pula a bradipneia, ele pula a arritmia e ele já vem para cá, ó. Ele vocaliza e saliva. Ele começa a babar e começa a dar uns miados estranhos. Aí, das duas, uma. Ou ele começa a convulsionar e morre, já aí, porque aí ele deprimiu demais e já empacota e já vai para o gatilho do senhor. Ou ele evolui para a fase 2. Aí, a fase 2, ele sai da depressão e ele excita. Aí, ele faz taquipneia, ele faz taquicardia, a temperatura dele dispara e ele começa a fase de destruição, de hemólise. Aí, ele vai começar a hemolizar. Ele hemoliza muito rápido, então é um gato que começa a ficar ictérico, e essa hemólise é, na sua grande maioria, uma hemólise intravascular, dentro do vaso sanguíneo. Então, eu começo a jogar hemoglobina livre dentro do meu vaso sanguíneo. Então, esse gato, ele estava hipocorado, e ele passa para muito ictérico em horas. É muito rápido, tá? A hora que esse gato for começar a fazer xixi, né? Ele vai fazer um xixi cor de Coca-Cola. Ele vai começar a ter hemoglobinúria, porque toda essa hemoglobina que começou a ser liberada na circulação, o rim vai filtrar e vai jogar fora. E aí, a hora que ele filtra, ele deixa de ter aquela cor avermelhada e ele fica amarronzado. Então, é aquele xixi marrom, tá? O que eu faço com esse gato? Além de rezar fervorosamente e pedir aos céus, né? A gente vai interromper a transfusão imediatamente. Tem que interromper. A gente vai fazer uma dose de dexametasona cavalar. Tem que ser uma dose, né? Imunossupressora bizarra, muito, muito alta, porque eu preciso bloquear essa destruição. Eu tenho que bloquear, tipo, daqui 3 segundos tem que começar a bloquear isso. E para isso eu preciso de uma dose muito grande de um imunossupressor que haja de maneira rápida, que é a Dexa, tá? E se esse animal começar a ficar hipotenso, né? Se ele ficar hipotenso, a sua batata tá assando forte, tá? Porque essa hipotensão é um sinal de choque. Esse gato tá entrando em choque, e se ele tá entrando em choque, ele tá querendo encontrar Jesus já já. E aí, então, se ele entrar em hipotensão, a gente precisa colocar ele num vasoativo o quanto antes, tá? Para evitar que a gente tenha aí um risco de óbito, a gente tem que tentar salvar ele o quanto antes. Esse aqui é um gato, né, que fez uma reação transfusional. Esse gato, ele tinha teste de compatibilidade, né? Ele tinha tipagem, né? Provavelmente, ele era um gato que tinha não era 100% compatível, que passou batido no teste de compatibilidade, e aí, meia hora depois da transfusão, ele começou a ficar ictérico, ele não estava ultra ictérico ainda, porque não tinha dado tempo, e ele começou a fazer petec, ó. Começou a ficar todo pintadinho, de vermelho. Isso aqui é sinal de hemólise, é a hemólise acontecendo. Esse gato morreu.
não sei se dá reação, mas ele já chegou muito mal, então eu não sei se ele morreu porque ele morreu, se ele morreu e a transfusão terminou de empurrar ele para Jesus, né? Essa aqui era a urina desse gato, com meia hora de transfusão, né? Ó a cor da urina dele, que escura, que é amarronzada, bem amarronzada, né? E, por fim, para acabar, vocês pararem de me ficar tagarelando aqui, né? A gente tem a isoeritrólise neonatal. Isso aqui é muito conhecido em humano, tá? Mas acontece em gato também, quando a mãe é do tipo B, só que essa mãe cruzou com um macho tipo A. Ó a zica. E aí, ela gerou filhotes A ou filhotes AB. E aí, qual é o problema? Lembra que quem é tipo B tem muito anticorpo anti-A e os anticorpos anti-A são daqueles lá? Pois bem. Bom, durante a gestação, lembra que eu não tenho mistura de sangue, né? A placenta bloqueia. Então, quando tá prenha, tá tudo bem. Aquele embrião desenvolve, fica tudo lindo, funciona. Nasceu. Lindo. Ok. Nasceu, o que tem que acontecer agora? Vamos mamar, certo? Tô mamando. Quem é que passa nas primeiras 24 horas lá de amamentação? Nas primeiras 24 horas daquele neonato, o que essa mãe ganha, passa pro neonato, é essencialmente anticorpo, é colostro. Então, tudo aquilo que ela tiver de anticorpo nela, ela vai passar para os filhotes. Nessa brincadeira é que a zika acontece. Então, nessa brincadeira, o meu colostro vai estar rico daquele anticorpo anti-A. Só que o meu filhote, ele é A ou é AB. Então, ele vai ter. Ó a zika. Ó que merda. E aí, gente, é isso que o proprietário não entende. Ele fala, eles nasceram ótimos, eles nasceram saudáveis. 2 dias depois, eles começaram a ficar ruins. Isso é o clássico do paciente com isoritrólise neonatal. Eles nascem perfeitos, lindos, maravilhosos, saudáveis, mamam que nem uns bezerrinhos nas primeiras 24 horas, e aí, depois das 24 horas, a confusão começa. Porque aí eles vão começar, se eu tenho, no colostro tem anti-A, eles absorveram um monte de anticorpo. Lembra que o intestino do neonato, nas primeiras 24 horas, absorve tudo. Então, esses anticorpos que ele ingeriu no colostro, vai tudo para uma circulação. E aí, a circulação dele tem um monte de hemácia A, expressando A, e agora um monte de anticorpo anti-A. E aí vai começar o pau. Esse anticorpo vai grudar nas hemácias e a desgraça vai acontecer. Como se esse filhote tivesse recebido uma transfusão errada. E aí ele vai ficar anêmico, ele vai ficar ictérico, igualzinho, tudo vai acontecer igual. Esse gato fica assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver. O céu da boca dele fica amarelado, ele já começou com a icterícia. Olha a pele desse gatinho. Esse gatinho, ele chegou pra gente, era uma segunda-feira, e a gata tinha parido de sábado para domingo. A proprietária nem sabia que a gata estava prenha. Ai, que ótimo, né? A proprietária tinha os persa em casa, né? Ele era um filhote de persa. Ela não sabia que a gata estava prenha. Ela descobriu a hora que a gata resolveu parir. A gata só pariu um filhote. Deu tudo errado nessa pau, coitada dessa gata. A gata pariu um filhote, que, segundo ela, o filhote estava ótimo, mamando super bem, mas que no domingo à noite ela achou que o filhote estava meio devagar. Mas ela não tinha experiência, ela nunca tinha tido né? Ela não era criadora, foi um acidente do destino essa gata prenha. E aí ela achou que o filhote estava meio estranho, mas ela também não sabia se ele estava estranho mesmo ou se era normal e que ele estava já de barriga cheia e estava tudo certo. E aí ela levou pra gente esse filhote, a gata e o filhote, na segunda cedo. Eu já comecei a segunda-feira, já comecei a semana com essa bucha. Aí eu olhei bem pro filhote, olhei bem pra gata, olhei bem pro filhote. E o filhote, ele era branquinho. Aí eu olhei, eu falei, gente, isso tá meio amarelo? Impressão minha. Aí eu olhei, Isabela, que é a minha trainee, estava comigo, eu falei, Isa, olha para esse gato. Dela, nossa, parece que ele tá amarelo, né? Daí eu falei, ótimo, então a louca não sou eu, né? Tá todo mundo vendo o gato amarelo. Esse gato fez um cocôzinho, eu tenho a foto, mas eu não sei onde eu enfiei, um dia eu mostro para vocês. Que ele fez um cocôzinho preto, que também ele estava tendo liberação daquela hemoglobina pelas fezes.
Esse filhote, a gente conseguiu manter ele vivo por 2 dias, né? O que é o esperado para esse filhote? Primeiro, ele tem que sair da mãe, ele tem que parar de mamar, ele tem que ser tratado como órfão, né? Então, pelo menos aí, uns 3 dias, 3, 4 dias, porque depois das primeiras 24 horas, não é mais para a mãe passar anticorpo, e teoricamente o intestino dele também não é para absorver mais, né? Então, é aquela fase lá. Mas até as 72 horas iniciais, eu posso ter alguma absorção de anticorpo, caso o colostro tenha. Então, por segurança, pelo menos 3 dias esse gato tem que ficar longe mamando na mamadeira, né? Como órfão. Depois, se todo mundo ficar vivo, né? Aí você devolve ele para a mãe, em tese, daí o leite não vai ter mais o anticorpo, ele também não vai ter mais como absorver, a vida vai ficar numa boa. Porém, o problema é manter esse gato vivo, porque vocês imaginam como é que eu vou transfundir um gato de 100 gramas? Que veia que eu tenho para pegar, para pôr sangue nesse gato? Porque esse seria o esperado. Esse gato está anêmico, ele vai morrer de hipovolemia, né? De hipóxia e hipovolemia. Então, eu preciso dar sangue para ele. O problema né? Dar sangue é tipo 3 gotas de sangue, né? Porque o gato, imagina, um gato de 100 gramas, quantos ml de sangue tem um gato de 100 gramas? Façam a conta aí. Ele não tem nada de sangue circulante quase. Então, eu tenho que transfundir 3 gotas de sangue nele, só que num acesso bizarro, né? Tem que achar aí um acesso para conseguir transfundir. Esse gato, a gente não conseguiu transfundir ele, e ele morreu em 2 dias. A gente desmamou ele da mãe, né? Fez um monte de Dexa nele para tentar parar, bloquear a reação transfusional, mas ele morreu no 2º dia. Então, é raro, tá? Mas acontece. Eu nunca tinha pegado um caso de iseritrólise até uns 2 anos atrás. Esse gato aí faz uns 2 anos que eu vi. Então, assim, gente, um dia aparece, né? Quando eu me dei conta, quando eu vi o sovaquinho desse gato e eu vi que estava amarelo, eu falei, não acredito que isso aconteceu comigo. Aquilo que está no rodapé do livro, que só tem um parágrafo, me achei demais tendo um diagnóstico desse. Pena, né? Que não adianta nada eu fazer o diagnóstico e o gato ter morrido, né? Porém, eu sabia que existia, né? Pior seria se eu nem soubesse que ele existe, que o problema existe, tá? Então, fiz aí o que pude, porém, ainda assim, ele não aguentou. Gente, acabei nosso assunto por hoje. Tem duas informações aí para vocês. Quem está no 5º ano ou já se formou, né, e tiver interesse, quem for gateiro que nem eu, né, na nossa próxima turma de pós de medicina felina começa em março. Ainda temos vagas, né, com desconto aí dos 10 primeiros matriculados, então corre porque acaba logo. E para quem ainda não está no último ano da faculdade, não pode fazer a pós, ou até mesmo para quem já está e quer fazer a pós e quer fazer o curso também, tem aí o curso de emergência, tá? Que está com vagas abertas. O curso começa em fevereiro, tá, gente? É um curso de um final de semana, tá bem legal aí para quem quiser saber mais, tá bom? Aproveitem, né? Espero que tenha sido produtivo aí para vocês. Não se esqueçam de preencher, vou colocar a lista de presença aí no chat. No 8º semestre, você pode fazer o de emergência, tá? A pós é a partir do 9º, tá bom? Então, aguenta aí. Mas o curso de emergência você já pode fazer, tá liberado. O curso de emergência, qualquer semestre pode fazer, tá bom? Segue a gente se você ainda não segue para acompanhar as maravilhosas palestras e conteúdos exclusivos que o IEP Ranvier disponibiliza para vocês. Beijo, te espero na próxima!